vou fazer algo diferente com vocês hoje. Enquanto eu vou falando, eu vou cantando, a gente vai falando, vai conversando, vai tocando uma música. Enquanto eu preparava essa palavra para partilhar com vocês, me vieram algumas canções. Eu falei, não vou deixar só para mim, eu vou compartilhar com eles também. Então, M de mulher. M de mulher. Quando eu penso em mulher, eu penso em força. Ao mesmo tempo, quando eu penso em mulher, eu também penso em sofrimento. E eu tento fugir desse tema com vocês, mas eu percebo que Deus tem insistido nessa conversa comigo. Essa conversa sobre sofrimento. Bom, obrigada, gente. Obrigada, André. Obrigada, Ana Bia. Então, como eu estava falando, quando eu penso em mulher, eu penso em força. Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso em mulher, eu penso em sofrimento. E eu estou tentando fugir desse tema, mas eu percebo que Deus está insistindo nessa conversa comigo. Das 4 vezes que eu estive aqui com vocês, 3 delas eu falei sobre sofrimento. Então, alguma coisa Deus está querendo falar com a gente sobre esse tema. Quando a gente olha para a história, nós percebemos que por muito tempo, em muitos lugares, de muitas formas, as mulheres não cabiam dentro da estrutura do mundo, da sociedade. A gente não precisa ir muito longe, é só você olhar para o nascimento de uma bebê menina, né? Se a gente olha para a história, quando um bebê ia nascer e eles percebiam que era menina, isso não era motivo de alegria, era motivo de tristeza. Então, a mulher ela já nascia assim, nesse ambiente, nessa realidade sofrida, de sofrimento. Ela já nascia sem esse espaço para pensar, para falar. Já nascia de alguma forma objetificada, desprezada, reduzida, meio que paralisada. Parece que a sociedade se colocava nesse papel mesmo de paralisar a mulher em muitas formas, de muitas maneiras. Eu costumo dizer que o sofrimento ele nos une de alguma forma. Todos nós passamos por sofrimentos em comum, tragédias, coisas que nos cercam, que acontecem ao nosso redor. E cada um enfrenta também seus próprios sofrimentos desde pequena. Eu gosto muito de uma fala de um amigo meu, que ele fala assim que quando ele era criança, ele chegava para o adulto tristão, né? Tô sofrendo, eu perdi meu jogo preferido. E aí o adulto falava assim, você não sabe o que é sofrer, isso não é sofrimento. Ele fala, eu sei, porque aquilo me machuca. Aquilo dói em mim. Então, desde criança, nós temos os nossos próprios sofrimentos, as nossas próprias dificuldades. Então, o sofrimento nos une de alguma forma. Mas eu também costumo falar que há dores que só uma mulher é capaz de experimentar. Há dores e situações de sofrimento que só uma mulher é capaz de experimentar. Talvez seja também por causa dessa situação de injustiça e sofrimento na qual a mulher foi colocada, que me vem essa imagem da força com tanta propriedade, quando a gente fala sobre ser mulher. Como diz, né, o Milton Nascimento, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Eu acho essas palavras lindas porque realmente nos remetem à mulher, né? Numa situação de tanto sofrimento, é preciso ter força para não perder a vida no meio do caminho. É preciso ter força nessa trajetória de resistência, desde o nascimento até o último dia da vida. Sendo assim, eu não consigo falar sobre mulher sem falar sobre sofrimento. Esse tema que é tão importante e tão presente em toda a Escritura. Eu tenho um professor chamado Israel Mazakorati, na minha época do seminário, que ele diz que a Bíblia nos fala tanto sobre o sofrimento porque ela quer nos ensinar a encarar a realidade da vida.
Nós, como seres humanos, e nós como mulheres também, nós não entendemos o porquê a gente enfrenta tanta dor e tanto sofrimento ao longo da vida. Então, sabendo que a gente faria essa pergunta o tempo todo, a Bíblia trata com muita ênfase a questão do sofrimento. Então, a Bíblia ela não é um instrumento de alienação. Ela nunca quis ser essa anestesia para a nossa dor e para a condição humana. Do contrário, ela quer nos levar para a maturidade. E te levar para a maturidade é te fazer encarar a vida como ela é. É te fazer encarar o sofrimento e a condição humana. É saber que, inevitavelmente, o sofrimento atinge cada um de nós. Desde o princípio, se a gente olhar lá para Gênesis 3, a gente já vai começar a perceber uma narrativa sobre o sofrimento. Então, eu enxergo a Bíblia como um livro que sempre colocou os nossos pés no chão, que nos ensina assim que o sofrimento é uma consequência do pecado e que uma vez que todos nós somos pecadores, filhos do pecado, né, nós estamos sujeitos ao sofrimento. Deus não nos faz para o sofrimento, mas o pecado escancara as portas para que o sofrimento determine a nossa condição humana. Então, a crise ela não é mais um momento da nossa vida, mas a nossa própria condição. Nós vivemos na crise. Se a gente começar a puxar assim as mais belas histórias bíblicas, a gente vai ver que elas começam no sofrimento e na crise. Quantos personagens bíblicos não passaram por isso? Quantas mulheres na história do cristianismo não passaram por isso? E eu tenho uma personagem bíblica favorita, já está declarado. Ela me inspira assim profundamente. É sobre ela justamente que a gente vai falar hoje. M de Maria. Mas no Dia das Mães eu não escolhi falar sobre Maria, mãe de Jesus. No Dia das Mães eu escolhi falar sobre a minha personagem favorita, Maria Madalena. E de fato eu não consigo olhar para a vida, para a trajetória de Maria Madalena e não pensar em sofrimento. Primeiro pelo simples fato dela ser mulher. Dela ser mulher em um tempo onde a mulher não era bem-vinda. Em um tempo onde as pessoas que não eram mulheres agradeciam a Deus. Tem um teólogo, eu não me lembro o nome agora, que ele fala assim, que a oração de um homem judeu era assim: Senhor, obrigado porque eu não sou mulher. A primeira coisa que se falava: Senhor, obrigado porque eu não sou mulher. Então, esse é o primeiro contexto de sofrimento de uma mulher que vive nessa época. E segundo, pelos relatos bíblicos históricos que a gente encontra sobre ela. Então, não consigo falar sobre ela sem falar sobre sofrimento. E eu queria convidá-los para que leiam comigo o verso 1, 2 e 3 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Lucas 8, do verso 1 ao verso 3. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Ele deu prosseguimento ao seu plano, viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus, anunciando a mensagem. Os 12 estavam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de várias enfermidades e aflições malignas também os acompanhavam. Maria, chamada Madalena, de quem 7 demônios foram expulsos, Joana, a esposa de Cusa, oficial de Herodes, e Susana, muitas outras que usavam seus recursos para suprir as necessidades do grupo. Então, Maria Madalena, quem é essa Maria Madalena? Maria Madalena veio da cidade de Magdala, inclusive é daí que deriva o seu nome, por isso que ela é chamada de Madalena. E apesar da cidade de Magdala não ser mencionada no Novo Testamento, ela era o local para onde Jesus e os discípulos se dirigiam em travessia. Então, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, provavelmente eles passaram por ali para continuar a viagem. E os evangelhos nos contam o que sobre Maria Madalena? Que ela era uma seguidora de Jesus, ela era discípula de Jesus. Os evangelhos também nos contam que ela estava presente no momento de maior aflição da vida de Jesus, que é o momento da crucificação. Maria Madalena está lá, enquanto muitos dos discípulos não estavam ali ao lado de Jesus.
E para mim, um relato que me chama muita atenção é que Maria Madalena é a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus. A ressurreição é o evento mais importante do cristianismo e Jesus escolhe uma mulher naquele contexto para que ela vá até os discípulos e ela conte para eles o que aconteceu e diga para eles quais são as próximas instruções, né, para onde eles devem ir. Normalmente, quando a gente olha para as escrituras, as mulheres elas são lembradas como mãe de alguém, como mulher de alguém, como filha de alguém. É um costume da sociedade patriarcal. Mas Maria Madalena aparece sem pertencer a nenhum homem. Ela aparece só. É muito difícil pelos evangelhos conseguir descrever a estrutura familiar de Maria Madalena. A gente não sabe se ela era jovem, se ela era solteira, se ela era viúva, se ela era repudiada ali na sociedade. Dá-se a entender que ela tinha algum tipo de riqueza, ela tinha uma condição financeira boa, porque depois de ser curada, ela se torna discípula de Jesus e me parece que, ao acompanhar o ministério, ela dispunha, né, dos recursos financeiros que tinha para suprir as necessidades que eles tinham ali no trabalho que eles realizavam. Mas, mesmo sem saber com certeza todas as informações sobre a vida de Maria, não é muito difícil imaginar a situação de sofrimento na qual ela se encontrava. Maria estava numa situação de muito sofrimento quando ela se encontra com Jesus. A gente acabou de ler. Jesus encontra Maria quando ela está possuída por 7 demônios. Ser uma mulher não conhecida por ser mãe ou esposa de alguém já era praticamente impossível. Agora, ser uma mulher vivendo, ou melhor, sobrevivendo, possuída por 7 demônios, é uma situação de crise constante. Uma situação em que o sofrimento determina a sua própria condição. E é importante que a gente perceba que na crise algumas coisas acontecem. Nesse momento de sofrimento, algumas coisas acontecem. A principal delas, na minha opinião, é que a gente meio que se perde na nossa identidade. Nós ficamos sem saber quem nós somos de fato. Parece que a gente perde de vista qual que é o nosso propósito, o propósito da nossa vida. A vida parece perder o sentido, porque o sofrimento nos paralisa. Ele faz isso com a gente. Quando a gente sofre muito, quando a gente está numa situação de muita tristeza, de muita dor, geralmente a gente vai perdendo o gosto de viver, né? Nosso desejo é que a gente não tenha mais que enfrentar as dificuldades da vida. E então nós nos deparamos com a grande decisão que o sofrimento nos apresenta. Porque o sofrimento nos apresenta uma decisão. No meio da crise, nós temos 2 opções. Ou nós perdemos a vida, ou nós encontramos a Deus. No meio da crise, nós temos uma decisão. Ou nós perdemos a vida, ou nós encontramos a Deus. E eu penso que Maria Madalena estava exatamente nessa situação. Ou ela perdia a vida de fato, ou ela encontrava a Deus. E perder a vida aqui não é necessariamente parar de respirar, deixar de viver de fato. É possível viver sem vida. Viver sem esse senso de propósito. Viver sem saber quem de fato nós somos, viver paralisado sem ter um caminho claro a seguir. Porque no meio do sofrimento nós percebemos a nossa fragilidade, nós percebemos a nossa insuficiência, nós percebemos a nossa pequenez diante da imensidão que é a vida. É simplesmente desesperador. Cada um de vocês já deve ter enfrentado situações assim com que vocês se identificam. Quando eu olho para a minha pequenez e para todas as injustiças que me cercam, a chance de perder a vida é muito grande. E se tudo que eu tenho é aquilo que eu vejo, as minhas esperanças se vão. As minhas incertezas ocupam um espaço vazio dentro do meu coração. Então, nós perdemos a vida quando os olhos do nosso coração não ultrapassam o limite daquilo que é visível. Não ultrapassam o limite daquilo que é racional, daquilo que é meramente humano. Mas, no meio do sofrimento, nós também temos a oportunidade de encontrar o Senhor da vida. Aquele que transforma a morte em vida, aquele que transforma mal em bem,
aquele que transforma caos em ordem. Nós temos a oportunidade de encontrar sentido para além do sofrimento, de encontrar propósito para a nossa existência, de encontrar alguém que mostre por onde eu deva caminhar. E eu queria agora cantar uma canção, porque na hora que eu estava pensando sobre isso e tentando reviver assim as cenas que eu consigo montar, né, sobre a vida de Maria Madalena, eu falei: "Gente, eu imagino Maria Madalena cantando essa canção". E essa canção, a primeira parte eu olho como a Maria Madalena cantando e a segunda parte como Deus respondendo para Maria Madalena. Presta atenção. O tempo não explica para onde se leva a dor. E na memória as marcas me escondem o teu amor. Amor que me liberta de quem ainda sou e me devolve o que um dia o passado aprisionou. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe o quanto já tentei? E mais uma vez tentando eu falhei. Será que mora em algum lugar onde minha voz consiga alcançar? Terá alguém que possa me encontrar e mostre por onde eu deva caminhar. A vida vai passando sem lhe avisar quem sou. E no teu peito eu vejo que o tempo silenciou. E nos cabelos brancos de quem já se cansou, eu sigo do lado de fora da porta que me deixou. Onde será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer? E o tempo não pode me envelhecer. Em que lugar você me colocou? Em uma estância
possível. É luz de vida, é janela para a alma. É o resgate de quem Maria Madalena ainda era e a certeza de quem ela poderia vir a ser em Jesus. Então, Jesus se revela para Maria Madalena e para todos com quem ele se encontra como ponto de partida, como o próprio caminho e também como destino. Ele é a partida e ele também é o norte. E eu fico impressionada com a forma como Jesus olha para as mulheres. Eu fico impressionada com a forma que Jesus olha para o ser humano. Seja judeu, gentil, preto ou branco, homem, mulher, escravo ou livre. Jesus é terminantemente contra qualquer tipo de estrutura que tire a chance de um ser humano se encontrar com ele e de um ser humano ser resgatado na sua dignidade, de um ser humano ter essa oportunidade de ser na sua potência máxima aquilo que ele foi chamado para ser. Então, Maria Madalena é encontrada por Jesus e se encontra nele. Seja qual for a realidade que ela viveu, mesmo contrariada por muitos, eu imagino que não foram poucos, foram muitos. Ser homem, abandonar a sua vida para seguir Jesus já era um desafio. Ser mulher e abandonar a sua vida e as estruturas que a sociedade impunha e seguir um outro homem, o Messias, poxa, ela abandona tudo que tem para seguir o caminho que se chama Jesus. Ela agarra essa novidade de vida e não só passa a trilhar um novo caminho, esse caminho novo e vivo que é aberto por Jesus, mas ela faz da sua própria vida um encontro do mestre com as pessoas que sofrem. Isso é o que me inspira. Maria Madalena me representa, sabe? Porque eu realmente acredito que Maria Madalena foi uma discípula tão próxima de Jesus quanto os outros 12, dando continuidade para esse ministério. No momento de maior sofrimento da vida de Jesus, Maria está ao lado dele. No evento mais importante da história do cristianismo, Jesus escolhe confiar a Maria esse papel de compartilhar com os discípulos, de orientar os discípulos. Eu não vou saber dizer a citação, mas Maria é chamada de apóstola dos apóstolos. A gente tem outros escritos históricos que são importantíssimos para a gente dar uma olhada. Então ela pega tudo que tem, seja lá o que for, e coloca a serviço do reino. Muito mais do que os recursos financeiros que ela tinha, ela coloca a sua vida, em toda a sua inteireza, no caminho, para que ao se encontrarem com ela, as pessoas se encontrem com Jesus e tenham a oportunidade de uma nova vida nesse caminho vivo. E hoje, no Dia das Mães, talvez você possa pensar, né? Por que falar sobre Maria Madalena e não falar sobre Maria, mãe de Jesus? O desafio de ser mãe, para mim, é muito mais do que gerar um bebê, é muito mais do que parir um bebê, é muito mais do que amamentar um bebê ou cuidar das necessidades que um bebê tem. Ser mãe é se colocar no caminho daquele que ama para acolher essa pessoa no meio do seu sofrimento. A gente fala que colo de mãe é o melhor remédio, não é? Quando a gente está com algum problema, a gente quer colo de mãe. E eu penso que nas palavras e nas ações de Maria Madalena, sua maternidade foi vivida. O seu colo foi encontrado pelos que sofriam. E as suas palavras apontaram esse caminho de vida, dando àquele que sofre a oportunidade de não perder a vida, mas de se encontrar com Cristo. Então, concluindo, a condição humana está aí na nossa frente para ser encarada. De fato, a realidade nos atormenta. Mas a crise, a dor, o sofrimento é o primeiro movimento da graça. É o primeiro movimento da graça. Como diz lá em 2 Coríntios 4, por isso nós não desanimamos. Porque embora exteriormente nós estejamos a desgastar-nos, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos, e não porque são leves e momentâneos, mas essa percepção nos faz entender que eles são leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles juntos. Assim,
Nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A nossa vida passa agora a ser um encontro de Deus com aquele que sofre, trazendo a chance para o mundo de se encontrar com Deus ao invés de perder a vida. E eu queria ler um trecho, eu nem sei se fala assim, do Desmond, que diz assim, ó: na igreja de Sant'Egidio, em Roma, lar de uma comunidade extraordinária de pessoas leigas e devotadas a trabalhar pelos pobres, há um antigo crucifixo que retrata Cristo sem os braços. Quando perguntei sobre a importância que a imagem tinha para a comunidade, me disseram que ela serve para mostrar como Deus confia em nós para realizar a sua obra no mundo. Sem nós, Deus não tem olhos. Sem nós, Deus não tem ouvidos. Sem nós, Deus não tem braços nem mãos. Deus confia em nós. Você não vai se juntar às pessoas de fé como colaborador de Deus no mundo? E o último, Billy Graham diz assim, que o sofrimento faz parte da condição humana. E ele vem para todos nós. A chave é a forma como nós reagimos a ele. Ou afastando-se de Deus em raiva, ou se aproximando dele em confiança. Jesus é essa partida e o norte. E nos chama para que nós manifestemos a presença dele no mundo. E ofertemos para as pessoas essa oportunidade de uma nova partida, olhando para um novo norte. Para terminar, eu queria cantar mais uma canção. Preste atenção na letra dessa canção também. Quando eu parti, partiu-se em mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. E eu disse adeus, e adeus eu disse sem razão, que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Por sobre a estrada amanheceu e anoiteceu. E eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu parti de casa se perdeu. E a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. O caminho muda e muda o caminhante. É um caminho incerto, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado. Mas no caminho, mais importa o durante. Deixei pegadas lá no Vale da Morte.
num solo infértil aos meus muitos defeitos. Minha vida largou-se em caminhos estreitos e eu vi você, a partida e o norte. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Pai querido, nós nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua soberania e pedimos ao Pai para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a trilharmos esse caminho, a olharmos para Ti, fixarmos os nossos olhos em Ti, enfrentarmos as dificuldades que temos e nos colocarmos no caminho para que sejamos, ó Pai, o Seu encontro com as pessoas que sofrem, trazendo a elas a oportunidade de encontrar a Ti e não perder a vida em meio aos sofrimentos desse mundo. Nós Te louvamos, ó Deus, porque através dessas histórias nós encontramos coragem, força, para que a gente possa, ó Deus, manifestar a Tua presença no mundo. Que o nosso abraço seja o Teu abraço, que os nossos olhos sejam os Teus, que a nossa fala seja a Tua, que o nosso colo seja o Teu e que as pessoas se sintam amadas por Ti quando se encontrarem com a gente. Esse é nosso desejo. Te amamos e queremos aprender a Te amar cada dia mais. E fazemos isso no nome santo de Jesus, aquele que nos amou mais do que tudo e nos deu a chance de trilhar esse caminho vivo que se chama Jesus. Amém.